Vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo de número 3. Eu vou ler, peço que você acompanhe sua Bíblia. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Apenas esse versículo de número 3. Queridos, todos os dias nós observamos pessoas que depositam sua esperança em coisas que são passageiras, na carreira, nos relacionamentos, na saúde, na estabilidade financeira. Mas o que acontece quando essas coisas falham? Quando aquele diagnóstico negativo vem, quando se perde o emprego, quando a vida escapa do controle, quando a morte se avizinha. Veja, para muitos, quando essas coisas acontecem, é o fim. Mas para aqueles que foram regenerados em Cristo Jesus, esses possuem uma viva esperança que o mundo não conhece e que nós estaremos estudando nesta noite. Veja, essa viva esperança, ela não é fruto, ela não é resultado, ela não procede de um mero pensamento positivo dos cristãos, mas essa viva esperança, ela nasce do túmulo vazio. Do túmulo vazio do nosso Senhor Jesus Cristo. É sobre essa viva esperança que eu gostaria, então, de tratar com os irmãos nesta noite, porque nós vamos observar que o apóstolo Pedro, ele vai justamente tratar a respeito dessa viva esperança que procede da ressurreição de Cristo. Ele vai tratar desta viva esperança com irmãos que estavam passando por perseguição, com irmãos que estavam passando por aflições, que estavam vivendo como estrangeiros neste mundo. E Pedro, então, diante desta realidade, faz questão de relembrar a estes irmãos que eles possuem uma viva esperança, uma esperança que procede do fato de que o Senhor Jesus está vivo. Na primeira mensagem que nós tivemos, ou na primeira meditação que nós tivemos, na primeira epístola de Pedro, nós vimos como o apóstolo chama os cristãos de forasteiros. Forasteiros neste mundo. Em outro lugar ele também chama de peregrinos. Então nós somos neste mundo peregrinos e forasteiros. Nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Estamos aqui de passagem, peregrinando rumo à nossa verdadeira pátria, ao nosso verdadeiro lar. Na segunda mensagem, nós vimos a bênção trinitária que vem sobre os forasteiros e peregrinos. Nós estudamos aqui o versículo de número 2, onde nós estudamos a bênção do Deus Pai, que foi a eleição, a aspersão do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo e também a santificação do Espírito. 3 bênçãos da parte do Deus Trino para os cristãos. Nesta noite, queridos, estaremos meditando no verso
3, onde nós teremos a oportunidade, como eu já adiantei aos irmãos, de aprendermos a respeito de bênçãos que Deus Pai nos concedeu, e especificamente no fato de que Ele nos regenerou para uma viva esperança, por conta da sua muita misericórdia para conosco, e que esta esperança, ela está fundamentada na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, antes de nós adentrarmos ao texto propriamente dito, é importante nós relembrarmos as circunstâncias em que estavam passando os destinatários desta carta, a quem Pedro escreve esta carta. Ele está escrevendo a irmãos que, por conta da perseguição, estavam espalhados pela Ásia Menor, em várias localidades. Irmãos estes que estavam, além de enfrentarem perseguições, estavam passando por provações, por sofrimentos, dificuldades, lutas variadas, certamente tentações. Então, meus queridos, diante de tantas dificuldades, a tendência natural do ser humano pecador é desanimar, é desfalecer, é esfriar. Pedro, então, ciente desta realidade, ele faz questão aqui na sua carta de lembrar aqueles irmãos o quão abençoados eles eram. E aí ele vai falar aqui de bênçãos do Deus Pai para os forasteiros. Hoje nós vamos estudar a respeito disso. Bênçãos do Deus Pai para os forasteiros. Nós vamos ver 4 pontos, 4 realidades que o texto nos apresenta de bênçãos do Deus Pai para as nossas vidas. A primeira delas é que você vai perceber que Pedro vai dizer que os forasteiros, eles foram regenerados. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Então a primeira bênção que Pedro menciona que ocorreu na vida daqueles irmãos e na nossa vida também, que pertencemos a Cristo, é a bênção da regeneração. Então, o primeiro ponto da nossa meditação hoje é esta: os forasteiros foram regenerados por Deus. O verbo usado aqui por Pedro na língua grega é um verbo anaknel. Esse verbo, ele pode ser entendido de 2 formas. Ele pode ser interpretado de 2 formas que são parecidas, mas não são iguais. Ele pode ser interpretado e traduzido como gerar de novo, mas ele também pode ser interpretado e traduzido por nascer de novo. São coisas parecidas, porém diferentes. E de modo, queridos, são duas, ela pode ser traduzida de 2 maneiras parecidas, mas não são iguais essas 2 maneiras. Observe que o que vai determinar qual é o entendimento do uso da palavra é o contexto no qual ele vai estar inserido. Então, com base nesse contexto, nós podemos entender como sendo a melhor tradução regeneração ou novo nascimento. Ok? Então, no verso 3, é dito que Deus nos regenerou para uma viva esperança. Então, a nossa interpretação aqui é justamente de que a regeneração que Pedro está se referindo aqui, é o conceber espiritualmente, é o regenerar espiritualmente, é o implantar da vida.
no pecador. Entretanto, quando nós chegarmos no verso 23, onde é dito que nós fomos regenerados não de uma semente corruptível, não é? Aqui nós vamos entender que ele está falando não da regeneração em si, mas do novo nascimento. E mais na frente eu vou explicar porquê quando nós chegarmos no texto. Mas aqui nós vamos entender que Pedro está falando justamente da regeneração. Interessante nós entendermos essa diferença que há entre regeneração e novo nascimento. O que é que significa isso? Eu acho que uma boa ilustração que nós poderíamos utilizar é quando nós olhamos para a vida natural. Quando nós olhamos, por exemplo, para a gravidez. Há um momento em que a criança ela é concebida no ventre materno. E 9 meses depois, ela vai nascer. Certo? Podemos afirmar que a regeneração é quando o princípio de vida ele é implantado no coração do homem. E o novo nascimento é quando este princípio de vida ele vai se manifestar visivelmente diante de todas as pessoas. Então, perceba que a regeneração diz respeito a quando somos vivificados e o novo nascimento diz respeito a quando esta vida se torna manifesta e todos a podem perceber. E ainda pensando nessa esfera natural, quando uma criança ela é concebida, ela está escondida no ventre de sua mãe. E quando ela nasce, ela então se torna manifesta diante de todas as outras pessoas. Então a regeneração ela acontece na vida do eleito de forma secreta. É de forma secreta. Nós não sabemos quando nós fomos regenerados. Somente quando Deus nos faz nascer de novo, é que nós então tomamos consciência de que algo aconteceu dentro de nós. Que esta vida espiritual, ela foi implantada dentro de nós. Isso é muito importante, queridos, isso é muito interessante. Então, qual é a primeira bênção aqui que nós vamos ver o apóstolo Pedro falando aos seus leitores? A bênção da regeneração. Deus implantou neles vida. Deus concedeu a eles vida quando eles estavam mortos nos seus delitos e pecados, para que eles pudessem responder positivamente ao chamado do Evangelho, para que eles pudessem responder com arrependimento e fé, porque eles estavam mortos, nós estávamos mortos, nós só fomos capazes de responder positivamente ao chamado do Evangelho quando Deus implantou vida dentro de nós. E aí, passamos então a observar aqui algo que Pedro vai falar a respeito dos forasteiros, é que eles foram regenerados como resultado da misericórdia divina. Essa é uma outra bênção que nós temos da parte de Deus Pai, a misericórdia divina. E você vai ver que é atribuída ao Pai essa misericórdia. Pedro diz assim, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo o quê? A sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. A misericórdia de Deus. O que é que significa isso? A palavra misericórdia, ela é uma palavra latina que significa literalmente ter o coração na miséria.
E Deus, Ele teve compaixão de nós quando Ele nos viu perdidos, quando Ele nos viu naquela condição de miséria, de merecida condenação, e Ele então decidiu agir favoravelmente conosco. Ele não se manteve indiferente para conosco, mas Ele resolveu nos amar. E isso nas Escrituras nós chamamos de misericórdia. Ele não nos tratou como nós merecíamos ser tratados. Ele nos deu vida quando nós não éramos capazes de fazer isso por nós mesmos. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele vai dizer: ninguém pode vir a mim sem que o Pai que me enviou não trouxer essa pessoa até mim. Então a regeneração, meus queridos, ela nasce justamente da misericórdia de Deus. É justamente porque Deus sabe que nós estávamos numa condição de impotência, nossas melhores obras, elas não eram capazes de nos conceder a salvação. Então Ele teve misericórdia de nós. Se não fosse a misericórdia de Deus na nossa vida, meus queridos, nós estávamos ainda naquela condição de miséria e merecida condenação. Mas perceba que Pedro diz que foi muita misericórdia que Deus exerceu para conosco. O texto fala que fomos regenerados por causa da sua muita misericórdia. Então, de fato, queridos, quando nós falamos de misericórdia de Deus para conosco, nós podemos ter essa certeza que a palavra de Deus diz: foi muita misericórdia. Deus, Ele foi muito rico em misericórdia para conosco. E Ele realmente abundou em misericórdia, superabundou em misericórdia para conosco. É interessante porque lá em Efésios capítulo 2, verso 5, Paulo vai dizer que Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, nos deu vida, nos regenerou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Lá, Paulo fala que essa misericórdia foi rica. Pedro está falando que foi muita. Justamente, queridos, para ressaltar esse aspecto grandioso da misericórdia de Deus para conosco. O salmista vai também ressaltar lá no Salmo 103, versículo 11, o seguinte: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Então, grande é a misericórdia do Senhor para os que o temem. E um ponto importante para nós fecharmos esse ponto aqui da misericórdia, uma questão importante nesse ponto da misericórdia, que precisamos ressaltar, é que tudo que Deus faz é maior do que os estragos que o pecado causou. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo, ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, da mesma forma nós podemos aplicar isto à misericórdia de Deus. Podemos dizer que onde abundou o pecado, superabundou a misericórdia. Por isso que o apóstolo Pedro faz questão de mencionar que nós fomos regenerados por causa da muita misericórdia do Senhor. Segunda bênção que nós podemos ressaltar aqui: a regeneração, a muita misericórdia que resultou em regeneração e outras bênçãos mais. Mas, em terceiro lugar, os forasteiros, eles foram regenerados para uma viva esperança. Veja aí, verso 3,
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Essa é a terceira verdade que nós podemos ressaltar aqui do texto. Terceira bênção, não é? Poderíamos ressaltar, fomos regenerados para uma viva esperança. A regeneração, queridos, ela produz esta viva esperança. Nossa esperança, ela não é morta. Nós não temos uma esperança que nunca vai acontecer. A nossa esperança, ela vai se cumprir. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos capítulo 5, verso 5, o seguinte: a nossa esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E a ideia ali de que a nossa esperança não confunde é a ideia de que a nossa esperança ela não nos decepciona. A nossa esperança é viva porque nós cremos no Deus vivo. A nossa esperança é viva porque Cristo esteve morto, mas reviveu. Por isso que nós temos uma viva esperança. Mas ainda eu gostaria de pensar um pouco mais em alguns textos que falam sobre essa viva esperança do cristão. Essa esperança, ela é tão viva que mesmo na morte, ela não diminui. Lá em Provérbios 14, verso 32, diz assim: pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. O justo, ainda morrendo, tem esperança. Ainda que o justo morra, ele tem esperança. Porque na hora da morte, essa esperança, ela se torna ainda mais acesa, mais vívida. Outra verdade que nós podemos encontrar nas Escrituras, meus queridos, a respeito desta esperança tão viva, não é que ela foi nos dada pelo Deus que não mente, que não falha. Lá em Tito capítulo 1, verso 2 é dito assim: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então, com que base eu posso crer que esta esperança ela vai se cumprir? Porque ela foi, como diz aqui Tito, concedida, prometida por Deus antes dos tempos eternos, e que Deus não pode mentir. Outra realidade a respeito desta viva esperança, meus queridos, é que nós precisamos ser pacientes ao aguardá-la. Lá em Romanos 8, verso 24 a 25, Paulo diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, não importa o tempo que vai durar, o que importa é que ela vai se concretizar. Por isso, então, que eu preciso ficar tranquilo, eu preciso ficar paciente, eu preciso aguardar com paciência, porque eu sei que essa esperança, ela não falha. A esperança de que nós vamos herdar a vida eterna em Cristo Jesus é uma certeza que eu tenho com base nas Sagradas Escrituras. Então, que bênção maravilhosa. Por conta da muita misericórdia, Deus nos regenerou para uma viva esperança. Uma esperança que não é morta, mas uma esperança que é viva, que mesmo em face da morte, ela ainda se torna mais vívida.
porque ela está baseada na palavra do Deus que não mente. E é por isso que eu posso aquietar o meu coração e esperar com paciência nessa esperança. Quarto e último lugar. Os forasteiros, eles foram regenerados para uma viva esperança com base na ressurreição de Jesus Cristo. Volte para o texto. Verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, qual é o fundamento da nossa esperança? A ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Veja, a nossa esperança, ela é viva, porque, como eu disse, Cristo, ele esteve morto e reviveu, por causa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Veja, como eu iniciei dizendo, a maioria das pessoas deste mundo, elas colocam as suas esperanças nas coisas desta vida. Então, quando elas morrem, tudo é em vão. Paulo fala que se a nossa esperança se limitasse apenas às coisas desta vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Vivemos numa sociedade onde a maioria das pessoas teme a morte, mas para nós que cremos em Cristo, a morte, ela não deve nos trazer pavor. Ela pode sim causar tristeza pelos nossos entes queridos que partem, sim, mas para aqueles que foram regenerados por Cristo Jesus, a morte para eles, ela na verdade faz com que essa esperança ela se torne ainda mais vívida e acesa. Por quê? Porque para nós a morte, ela não é o ponto final, ela é uma porta de entrada para a concretização da nossa esperança. Ou seja, aquilo que nós esperamos, que é a ressurreição dos mortos, que é entrarmos no novo céu e na nova terra, isso vem depois que nós passarmos pela morte. Então, para nós, a morte ela é uma porta de entrada para a concretização da esperança. Assim como Cristo venceu a morte e está com Deus, nós também passamos pela morte para herdarmos a vida eterna, para estarmos com Cristo. Paulo vai dizer, não é? Que para ele, morrer é estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Trazendo algumas aplicações desse texto para as nossas vidas, queridos, rapidamente. Considere se a sua vida reflete a realidade de alguém que passou pela regeneração e pelo novo nascimento. Veja, se Deus implantou a nova vida em você, em algum momento esta nova vida, ela vai se transformar em novo nascimento. E por mais que a implantação da vida ou a regeneração ela seja algo que acontece dentro de nós e que não é perceptível, o novo nascimento, ele vai ser perceptível. Ele precisa ser perceptível nas nossas vidas. A regeneração é invisível, mas o novo nascimento é perceptível. E aí eu pergunto a você, na sua vida, você traz evidências de alguém que nasceu de novo, que é uma nova criatura em Cristo Jesus? Segunda aplicação. Você lida com os outros com a mesma misericórdia com que Deus lidou com você?
Veja, a verdade é que a regeneração aconteceu na nossa vida por conta da muita misericórdia de Deus. E Deus nos convida a tratarmos os nossos irmãos, quando eles pecam contra nós, também com misericórdia, e com muita misericórdia. Se Deus foi misericordioso conosco, quem somos nós para não exercermos misericórdia para com o outro? Se Deus perdoou os nossos pecados, quem somos nós para não perdoarmos aqueles que nos ofendem? Inclusive nós oramos, não é? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Terceiro, a esperança viva deve influenciar como você lida com as perdas e com as frustrações. Veja, para esse mundo, quando as coisas não acontecem como era esperado, quando aquilo que havia expectativa acaba se tornando em frustração, não é? Eles muitas vezes ficam paralisados. A vida para muitos a vida chega até ao seu final. Mas veja, nós somos também testados nesses momentos, quando nós aguardamos muito algo, quando nós criamos uma expectativa muito grande, mas aquilo não se concretiza. Veja, quando isso acontece, queridos, a nossa viva esperança, ela nos impulsiona a continuarmos, a não ficarmos paralisados naquela situação, seja ela qual for, porque quanto maior a expectativa, maior a frustração, maior a decepção, enfim. Mas quando nós temos uma esperança viva, que é essa esperança da vida eterna, nós prosseguimos. Em último lugar, a nossa esperança tem um fundamento, a ressurreição de Cristo. Veja, a base da nossa esperança, ela é histórica, é objetiva, a ressurreição de Cristo. Se Cristo ressuscitou, então a morte não é o fim. A morte não é o fim. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? A morte de Cristo matou a morte. Tem até um livro, não é? A morte da morte na morte de Cristo. Então, veja, como é que você responde à morte? Como é que você encara a morte? Você encara ela como sendo uma porta de entrada para a concretização da sua esperança? E mais, a ressurreição não apenas garante essa nossa herança futura, mas também ela nos dá poder para viver o hoje. É por isso que nós, ao enfrentarmos as decepções desta vida, os traumas desta vida, as lutas desta vida, nós prosseguimos, porque nós temos uma esperança, nós temos uma razão para vivermos. E essa esperança, ela veio da cruz e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.